Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net. Nessa época da pandemia mundial, essa nova pandemia, a do Covid-19. Conosco, um velho amigo, conhecido, companheiro bolsonarista convicto e o mais importante de tudo, turfista. Esse é o mais importante no teu currículo, né? Ricardo Felizola, tudo bem? Empresário. E aí, meu xará Orlandini, prazer estar contigo aí, eu que acompanho a tua carreira há muito tempo. E tu me qualificou aí como um bolsonarista e eu estava pensando comigo mesmo aí, né? Na realidade, o cara se torna bolsonarista de tanta porrada que dão nesse nosso presidente, que na realidade é um presidente eleito democraticamente, é o presidente de todos os brasileiros, assim como o Lula foi, como a Dilma foi, como o Fernando Henrique foi. Mas antigamente eu não me lembro de alguém ser lulista, né? Eles eram petista, não me lembro se alguém dilmista, era muito raro dilmista. Mas se tu me chamar de bolsonarista, até eu acho que logo depois da eleição eu ia ficar bravo. Mas hoje eu não fico mais bravo, porque eu defendo o presidente é um herói aí brasileiro que vai ser reconhecido no futuro. Ô, Felizola, eu queria falar, tu, entre outras coisas que tu faz, rapidamente, saindo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tu participou de um dos momentos mais mágicos da economia e da tecnologia brasileira. Ainda tínhamos reserva de mercado naquele tempo, né? Quando tu estava saindo da universidade, né? Essa área, nós fizemos 38 anos aí de atuação nessa área da tecnologia e começamos estimulados dentro da universidade, né, na época do regime militar, pela reserva de mercado para computadores, que foi uma estupidez que gerou alguma coisa, né? A gente sempre não consegue ser 100% estúpido. Mas eu fui gerado lá como empresário, não sabia nem o que era ser empresário, sou filho de funcionário público, mas trilhei aquele caminho e a gente aí teve oportunidade de empreender em vários projetos, várias empresas, né? A Altos, que até hoje é nossa ainda, a Tecom, depois a HT Micro, na área de semicondutores, e a reserva ficou pelo caminho, né? Eu acho que foi um aprendizado. E hoje o Brasil tende, eu acho que a outras coisas, né? O Brasil tende justamente a uma economia de mercado mais aberta e muita gente se forjou, né, nas reservas de mercado, que não foi só para a informática, né, Orlandini? Te lembra dos automóveis brasileiros, da substituição das importações da época as carroças, né? Como o Collor chamava, né? Também, né? E o Brasil foi se abrindo aos poucos, o Brasil foi aprendendo, o Brasil ainda está num processo de aprendizagem. Acho que nós estamos aprendendo ainda. E se paga para aprender, né? Mesmo que exista hoje, né, a universidade gratuita, pública, onde não se aprende nada, se você pagar para aprender, você acaba aprendendo alguma coisa. E o Brasil tem pago bastante, às vezes muito caro para aprender, e vai aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que a gente não pode desanimar, a gente tem que ser... Nós somos brasileiros, nós temos um território maravilhoso, nós temos aí um celeiro de alimento para a humanidade, nós temos muita água, nós temos uma indústria que vai e vem, e a gente não pode desanimar de forma nenhuma, a gente tem que enfrentar esses problemas todos que acontecem e partir para cima deles, né? Porque, afinal de contas, nós temos uma bandeira para defender, uma pátria para defender, e temos nosso lugar no mundo aí que é privilegiado, eu acho. O Felizola, o meu avô, quando era vivo, meu avô de origem italiano, aliás, não é de origem italiana, nós, os italianos, somos todos italianos. A Itália tem uma peculiaridade, tem em torno de 70 milhões de italianos que vivem na Itália e outros 70 milhões de italianos fora da Itália que também são italianos. A legislação italiana diz que todos eles são italianos, basta ser filho ou descendente de italianos, são italianos. Alguns têm a cidadania italiana, e outros não têm, mas todos são respeitados como italianos. E o meu avô dizia o seguinte, eu era guri, eu devia ter uns 10, 11 anos, isso me marcou muito. Ele dizia, o que falta para o Brasil é uma guerra aqui no Brasil. Nossa família passou algumas guerras, ele lembrava do avô dele, contava
e do próprio pai, contava as guerras napoleônicas no final do século XIX, né? A Itália sofreu muito, o início do século XX, já aqui no Brasil, mas os nossos parentes na Itália sofreram muito com a Primeira Guerra Mundial, e esse pessoal deu um valor diferenciado para a nação, para a pátria, para o amor a ser italiano, né? A torcer pela Esquadra Azzurra, a ter esse amor, esse carinho que o argentino tem pela Argentina, que o uruguaio tem pelo Uruguai, que o americano tem pelos Estados Unidos. O que falta para o Brasil ter esse amor e respeito coletivo, sem a gente dizer, não, o Felizola é gremista, o Orlandini é colorado, eles são inimigos. Nós não somos inimigos, nós somos amigos. Nós temos pontos em comum. Eu acho que o principal é que nós somos brasileiros, né? Eu acho que todos nós devíamos torcer para o Brasil ir bem, mas eu não entendo, já faz algum tempo, e esse que o meu tico e teco não consegue concatenar, que a gente pega o rim e o fígado, se une para dar um colapso no coração. Só que a gente esquece que se o coração tiver um piripaque, o corpo inteiro morre. Tu entendeu o que eu quero dizer? Eu estou vendo uma coisa já há algum tempo, e não é agora da era Bolsonaro, já faz alguns anos, uma divisão do Brasil que os caras chegam a torcer para que a Alemanha ganhe de 7-1. Acham bacana isso aí. Eu acho, Orlandino, que isso aí tem uma explicação e eu acho muito importante as pessoas hoje aproveitarem a quantidade enorme de informação que existe, né? Livros que transitam em segundos. Você pega um título de um livro, você carrega o livro no seu computador e já pode sair lendo, e resumos de livros, etc. Na realidade, o Brasil, eu lembro o Brasil da década de 50 e da de 60, inclusive na época dos próprios militares, né? E os militares até, eu me lembro da minha geração, eu fui uma geração revoltada contra os militares, os militares tentavam criar ou salientar, né, os valores de uma nação, né? Talvez aí a comunicação deles vis-à-vis uma comunicação que sempre foi muito bem feita pela esquerda no mundo, né? Você pega aí, lê sobre Trotsky. Trotsky era um grande comunicador, né, do que seria uma justiça social teórica, né, de divisão de riqueza, sem se preocupar com a criação da riqueza, com a motivação da criação da riqueza, que é a motivação humana, que é a motivação do indivíduo, né? Trotsky pensava, bom, a riqueza existe, vamos dividir, sem pensar de como é que ia criar mais riqueza, porque o ser humano ele tem uma característica intuitiva de brigar pelo progresso, pelo seu crescimento, né? Eu acredito o seguinte, após os militares, quando nós criamos aqui o ambiente democrático no Brasil, nós criamos uma permeabilidade maior pelo que se chama hoje de globalismo, né? Ou seja, por aquela reação dos comunistas, socialistas derrotados na Guerra Fria, pelo capitalismo que gerou as inovações, e essas inovações do mundo é que derrotaram, né, as ideias estúpidas de um planejamento econômico controlado pelo governo, do Estado presente em tudo. Eu tive a oportunidade de ir à Rússia em 1987, na época do Gorbachev, até a carrocinha do cachorro-quente era do Estado, portanto não tinha cachorro-quente, ninguém comia cachorro-quente. Esse negócio do patriotismo, da família, esses valores básicos, eles têm sido combatidos pela esquerda, porque a esquerda não quer saber da família, não quer saber da bandeira de um país, não quer saber da história de um país, de como você manteve a sua geografia através de lutas no passado, porque ela quer um predomínio mundial, global, desde a época do Trotsky. O Trotsky ele confiava que não ia haver Segunda Guerra pela Alemanha, porque ele achava que o Partido Comunista Alemão, o Antifas, casualmente chamava Antifas esse partido, né? Com o símbolo que está sendo usado hoje no Brasil para a democracia, que a gente vê ali com aquela faixa democracia, e os símbolos dos Antifas. Então, essa democracia que fala ali é a democracia comunista, a democracia que depois nominou a República Democrática da Alemanha, que subjugou vários alemães pós-guerra no regime comunista. Igual da Venezuela, igual agora o que estou tentando fazer na Argentina, com a recente estatização da maior distribuidora de soja
né, do país, a quarta do mundo, né? O Estado vai lá para garantir a alimentação do povo argentino, eles vão lá e estatizaram. Começaram no mesmo regime que começou o Chávez na Venezuela, estatizando todas as empresas privadas. Então, o que acontece? O patriotismo, digamos assim, o orgulho pela pátria, a bandeira, o patriotismo que não é nacionalismo, né? Uma coisa é patriotismo, outra coisa é nacionalismo. O patriotismo ele vem justamente daquilo que você pode fazer por sua nação. Tá? E o nacionalismo é aquele orgulho que tu sente da nação porque a nação vai fazer algo por ti. Então, são coisas completamente diferentes. Então, a esquerda é contra o patriotismo. A esquerda não quer patriota, porque sabe que patriota vai defender o seu chão, vai defender a sua família, vai defender a sua paróquia. Então, eu acredito que o Brasil teve 30 anos pós-regime militar, com a Constituição de 88, que é uma desgraça, né? Porque foi escrita por políticos de esquerda, fundamentalmente, com pequenas defesas da direita, e você vê o Roberto Campos escrevendo vários livros sobre o absurdo que era aquela Constituição, o que ela ia dar, e deu no que deu. Deu num país quebrado, hoje com 12, 13 milhões de desempregados. Veja, eu acho assim, o Brasil é muito rico, tá? O Brasil, eu estou muito confiante, porque eu me lembro, eu tive muito contato com parceiros meus de fora do país, principalmente da Latinoamérica, e eu dizia para eles em março, abril, que esse vírus aí ele ia durar até junho, no mundo inteiro e no Brasil principalmente. E os caras não acreditavam. Puxa, como assim? Não sabe, vai matar milhões de pessoas, é um vírus muito perigoso. Eu não achava isso. Não é que eu tivesse mérito, porque ninguém achava nada, só que eu achava do outro lado. Eu era mais otimista, porque eu sou um sujeito otimista por definição. Tá? E o pessoal pessimista, não, vai matar, vai acabou o mundo, etc. Até agora ainda tem gente que acha que o mundo acabou. Mas não acabou, não. O mundo está aí sendo disputado, né, por ideias, ideais e por aqueles que precisam trabalhar, precisam criar riqueza para ter digamos assim, o mérito, né, de ver a sua comunidade prosperando, a sociedade evoluindo, etc. Então, esses desempregados brasileiros, quer dizer, o Brasil é democrático, isso é uma coisa que tem que nos orgulhar, sejamos nós de esquerda, de direita, não interessa. O Brasil resolveu uma eleição que elegeu uma nova visão. E todo país democrático, todos os brasileiros têm que respeitar essa eleição, essa nova visão. E se não vão investir nela, pelo menos se aquietar para ver o que vai dar. Já que a direção que nós estávamos provou ser equivocada por essa geração de desemprego, por essa geração de inflação. Eu lembro aí que a própria presidente que tinha sido eleita foi deposta. Depois nós tivemos um governo de transição que era de um vice-presidente também eleito na mesma onda, que de uma forma ou de outra fez uma reforma trabalhista meio remendada, mas que já fez um efeito enorme, porque era tão ruim a situação que ele remendou uma reforma trabalhista e já criou valor de montão. Né? Aí nós vamos na urna, votamos num cara, até por faltas de opções de outros caras, votamos num deputado de 27 anos de casa de Congresso, baixo clero, desbocado, talvez mal educado para alguns, e esse sujeito ele assume e, para surpresa de todos, faz um ministério de primeira linha, delega todas as picuinhas que deveria ter delegado, fica de para-raio para as novas ideias, porque as novas ideias são altamente contra-atacadas por que eu chamo de sistema. Né? Nós temos um sistema no Brasil, um mecanismo. O mecanismo é de roubar. E o sistema suporta o mecanismo, porque quem faz parte do sistema quer se beneficiar com o produto da roubalheira. Isso foi detetado em parte, não totalmente. Agora, não acredite que a Operação Lava Jato tirou mais do que 30%, 40% das facilidades de roubar no Brasil. Então, 60% ficou. E ficou aonde? Ficou bem representado no Congresso, em outras instituições, certo? E no setor privado também. Os setores que faturam contra o governo, né? Que têm conta contra o governo. No momento que entra um sujeito como o Bolsonaro, a fim de fazer algo diferente, principalmente não fazer algo, né? Não alimentar o toma lá da cá, não alimentar o que a gente poderia chamar
de uso do dinheiro público, que é muito, porque o imposto é caro no país, né? E pago por poucos, porque pago por quem trabalha, né? E há muita gente que não trabalha no país e tem uma renda altíssima, geralmente vinculados a dinheiro que vem do poder público. Esse pessoal, ele abriu uma reação no primeiro dia do governo. E não interessa se o governo é bom ou ruim, não interessa quem está no governo, o governo está tirando a minha oportunidade de continuar com aquilo que eu estava usufruindo nos últimos 20 anos. Não é? E isso aí criou uma pororoca política que nós estamos convivendo e veio o Covid para ajudar. Eu lembro, antes do Covid era o PIBIM, depois do Covid, não sei o que é que vai ser, talvez esteja sendo criado agora as tais das fake news, é a internet, que não pode, porque tira os canais convencionais de comunicação do seu faturamento pomposo, né? O próprio presidente se orgulha de dizer que cortou a grana da turma, e cortou mesmo. E a turma que fazia parte do sistema está revoltada, né? Então, essa conjuntura toda, Tchê, ela é uma pororoca entre os valores antigos, que não funcionavam, não geravam uma sociedade próspera, e novos valores. E dentro desses novos valores, uma coisa que eu destaco é o patriotismo, é a bandeira, é o fato de tu voltar para a tua família, de tu ser cidadão brasileiro, tentar ter orgulho desse país e retirar as pessoas que não estão deixando fazer isso, né? O presidente está nessa linha. Hoje mesmo, fez uma reunião ministerial aberta pela primeira vez. Quer dizer, ele foi forçado a abrir. E hoje ele evitou os palavrões e tocou a reunião, os ministros todos deram explicação, e foi muito interessante de ver que o governo Bolsonaro, independente do sujeito Bolsonaro, o governo Bolsonaro ele está fazendo suas funções como executivo eleito e está indo num bom caminho. E tem a maior reação que já vi num governo eleito democraticamente desde 88, maior reação vista. Eu não sei se vocês estão lembrados do governo Collor. O Collor assumiu, foi eleito, levou uma pilha de papel de um plano completamente fajuto e furado e aprovou no Congresso no segundo dia de governo. E tomou o dinheiro de todos e isso foi permitido, certo? Agora, o Bolsonaro... Parece que ele se arrependeu. Parece que o Bolsonaro é light, pô. O Felizola, eu vou ter que fazer aqui um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com um empresário, turfista e o que eu vou fazer? Gremista, Ricardo Felizola. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com o empresário, como eu disse, turfista e gremista, Ricardo Felizola. Felizola, vamos lá então. Tu estava falando dessa questão dos caras que a política criada lá com a Constituição de 88, uma Constituição que foi feita para ser parlamentarista, tá? E nós acabamos virando um regime presidencialista, né? É uma confusão, porque o presidente quer fazer as coisas, tá? Como num regime... Vamos lá, o nosso regime é presidencialista. O Brasil parece, daqui a pouco, uma Alemanha, uma Itália, mas lá quem manda é o parlamento mesmo, o parlamento que escolhe o chefe de governo, o parlamento que manda, o parlamento tira e bota o primeiro-ministro. Aqui não. O parlamento não pode tirar o primeiro-ministro, ele caça o presidente eleito. Ele esquece os milhões de votos. Olha, me desculpem, tá? Mas assim, os milhões de votos que foram dados no Collor, na Dilma e agora no Bolsonaro merecem algum respeito, pelo menos no sistema presidencialista. Me desculpe aqueles que já acharam, não, foi certo derrubar o Collor, foi certo derrubar a Dilma. Está, ok,
Mas o caminho não é esse. Então, muda o regime. Vamos para um regime parlamentarista, onde tem um presidente que é eleito como na França. França é 7 anos o presidente, né? E o primeiro-ministro dura 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depende de como ele vai tocar a sua composição no Congresso lá deles e mais, né? A eleição também vale. Tem que trocar, então vai ter eleição para deputado, para senador, é tudo junto. Quer dizer, todo mundo se derruba. Não é um troço mais certo. Então tá, vamos tira todo mundo. Vamos botar a bola no centro e vamos fazer uma outra eleição. Não é isso que querem? Olha, eu acredito o seguinte, nós escrevemos, né? Nós, que eu digo, o Brasil, escreveu a Constituição de 88 com um revanchismo enorme por causa dos militares, né? Uma proteção absurda para os políticos em termos de imunidades. O Brasil tem 56 mil pessoas imunes, que pode fazer o que querem, até matar. Eu creio que eles não vão para a cadeia assim tão rápido, né? E o Brasil também tem um aspecto da segurança, que lá na cadeia tu é solto muito rápido também, né? Mas vamos deixar isso à parte. Eu acho que essa Constituição ela foi escrita por revanchismo, foi escrita por gente de esquerda, por gente que não entendia de capitalismo, não entendia de como fazer riqueza, por gente que achou que o Brasil, por si só, poderia proporcionar a benesse, né, com os direitos de muita gente, principalmente separou os brasileiros entre funcionários públicos, aqueles que trabalham para o Estado, aqueles que trabalham na iniciativa privada, de uma forma brutal. A reforma agora da Previdência corrigiu um pouco isso, mas é brutal, né? Você vê aí nessa pandemia o que está se passando com o sujeito que está na iniciativa privada, seja ele empresário ou trabalhador, vis-à-vis o que está se passando com o sujeito que trabalha para o governo, que não quer que pare nada, que a pandemia continue, porque ele facilitou a vida dele, né? Isso é injusto, completamente injusto. Então, a Constituição que foi escrita de uma forma equivocada e foi sendo experimentada ao longo do tempo. Talvez a iniciativa era uma visão de um sistema presidencialista, mas essa Constituição já permitiu a derrubada de 2 presidentes, independente dos motivos, foi sim ou não. Não, é isso que eu quero dizer. Independente do motivo, 2 já foram. Ela derruba. Então, tu tem como derrubar o presidente e agora está sendo testada uma outra parte dela, que, por incrível que pareça, está funcionando muito bem para o judiciário passar a ser o executivo. Se você notar bem nos últimos meses, nos últimos ano, 2, os ministros, por uma questão política, porque eles claramente são pessoas vinculadas ao ideário político de quem estava antes. São pessoas de esquerda, certo? Alguns declarados, alguns que se você pega no passado, trabalharam, né, ou PSDB ou PT, e apesar de ter, não posso dizer que tem deméritos por estarem ali, alguns até têm deméritos, né? Mas independente dos deméritos ou dos méritos, eles têm um pensamento ideológico clarificado pelos presidentes anteriores, né? E eles descobriram, até por, digamos assim, por um exercício que os políticos fizeram do lado da Câmara, né, de judicializar vários assuntos. Quer dizer, a Câmara chegava lá, votava, e o lado que perdeu judicializava. Aí o juiz via que ele caneteava e o negócio funcionava como ele queria. Aí ele chegou ao ponto de ter esse cúmulo agora, no caso das ditas fake news que atacam o judiciário, né, de eles fazerem a investigação, de eles fazerem o processo e provavelmente eles mesmos julguem. Pô, mais ditadura que isso. Então, a nossa Constituição leva à ditadura do judiciário. A nossa Constituição leva ao impedimento do executivo. A nossa Constituição invalida toda aquela festa que é a eleição presidencial. Deixa um presidente... Bastou o presidente tentar implantar ideias que vão de encontro ao que seria o que se passa na cabeça de uma Câmara que eventualmente exige benesses, né? Não para o país, mas benesses para os partidos. Quer dizer, o partido, quando quer um ministério, ele não está pensando no país, ele está pensando nos colaboradores do partido, naquele pessoal que ele vai empregar ali, né? Porque ele está devendo, porque aquele pessoal trabalhou na campanha, né, com o objetivo de ter uma boquinha, né? Então, na hora que isso aí para de acontecer, é uma catástrofe para os partidos. Que, para quem pertence a partido, eu sinceramente, raro é aquela pessoa que eu vejo hoje, um sujeito que pertence a um partido, que está pensando no país. Não, está pensando no partido que quer assumir o poder no país.
Ora, esse tipo de raciocínio, ele é não patriótico, ele é um raciocínio chinês, porque na China tem uma coisa muito mais importante que a China, como país, que é o Partido Comunista Chinês. Na hora que tu estimula partidos, todo mundo que pertence a partido e vai à disputa eleitoral, ele vai em busca do benefício primeiro do partido. Depois vamos ver o que tem que fazer para o Brasil, ou para a cidade, ou assim por diante. Entende? É assim que se passa. Eu gostaria até de debater com algum político para saber quem são os políticos hoje que não pensam assim, que pensam primeiro no país. O presidente Bolsonaro está aí dando um exemplo. Ele não tem partido. Ele é o primeiro presidente, isso é importante salientar, que está sem partido, porque ele se desentendeu com o partido que o elegeu por questões de que havia pessoas, principalmente o presidente do PSL, que botavam o partido na frente do país. E isso não pode, pô. O cara foi eleito pelo povo para ser o presidente do Brasil, não ser o presidente do PSL e depois ser o presidente do Brasil. Então, esse negócio da democracia brasileira e do privilégio dos partidos, o partido é um instrumento, ele não é um fim. Não pode ser um fim. E o partido hoje é um fim porque ser político no Brasil virou uma profissão. E não é uma profissão de representação da população. É uma profissão para progredir a sua vida privada. Quer dizer, hoje você tem, por exemplo, agora mesmo, né, o PT vai receber 200 milhões de reais dos cofres públicos para a próxima eleição. Quer dizer, o partido que roubou o país vai agora receber de imposto que eu e você e os outros vão pagar 200 milhões de reais. Quer dizer, né, vamos usar lugares, não sei, não vou usar a linguagem científica no teu programa, do Olavo de Carvalho, mas que é essa, né? Que é isso, pô? Então, não pode usar a linguagem científica aqui no teu canal, eu vou falar a linguagem mais popular, tá? Que é da delicadeza. Mas estaria na hora de usar algumas palavras mais fortes aqui para definir esse nosso sistema partidário, esse nosso sistema democrático, e que revolta o nosso presidente, revolta muita gente boa que está hoje tentando mostrar para o país que o caminho é outro e que não aquele que foi seguido há alguns tempos atrás. E aí taxam o cara de bolsonarista, como se o Bolsonaro fosse um deus. Nada disso. Na realidade, eu aceito a queixa de bolsonarista porque eu defendo o presidente do meu país. E, casualmente, é o nosso amigo, né? Bolsonaro. O que dá para dizer do Felizola, então, que ele não é bolsonarista. Ele é turfista e gremista. Brasileiro turfista. Brasileiro. Brasileiro primeiro, turfista segundo, gremista ali pertinho do turfista. Legal. E bolsonarista. Felizmente ou infelizmente. Felizola, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Vamos voltar a conversar, vamos voltar a fazer outros programas. É importante escutar um empresário e um cara que tem visão. Tu tem colocado vários artigos aí na internet. Depois a gente vai passar aí também aí nos créditos aí, onde ler os teus arquivos, blog, essas coisas todas. É ricardofelizola.com. E se tu me permitir, esse nosso vídeo vai ficar lá gravado lá. Vai, tranquilo. Eu permito, sem problema. Obrigado. Felizola, um grande abraço, muito obrigado. Gente, obrigado pela companhia aqui no nosso BATV, canais 20 e 520 da NET e em algumas regiões, canal 26 e 526, e também quem nos acompanha nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Até um próximo programa.